Bora pro segundo tempo, povo. Meu papo tá bom demais. Só tô ouvindo aqui, ó. Cara, tenha conteúdo da Rússia fresquinho pra gente, ó. Que deve ter ido beber uma água, que tá falando direto. Galera, tá tudo falando aí, tá bom demais, vamos com tudo, segundo tempo, vamos lá. Brasileiro, Vamos para o tá segundo tempo. segundo tempo. Vamos para o segundo tempo. Então, ó, já tá me ouvindo aí, tranquilo? Tá ótimo, tá ótimo. Pessoal, Tá, então tá assim, ó. bom aí, ó. Tá tudo ok de som? Todo mundo aí? Dá um ok aí, galera. Acho que o pessoal tá Tá, entendendo, sim. quando não tá ruim, alguém fala rápido. Quando tá ruim o pessoal já fala, ó, não estamos ouvindo. Mas voltando lá à questão que eu estava dizendo, né, sobre modelo de periodização. Então, o que o Platônico sempre diz? Que o certo não é nem a gente usar esse termo. Por exemplo, modelo Matviev, modelo Verkhoshansky, modelo Vorobiev, modelo Bondarchuk, modelo, enfim, Pompa, Stone. Fala que o certo é a gente chamar as teorias da periodização ou de concepção, que é um sistema de conceitos, ou de abordagem. Por quê? O que seria um modelo de periodização? Modelo é vamos dizer assim, é um análogo ao que acontece na realidade. Ou seja, é uma representação teórica, né, em forma de gráfico, simplificada do que acontece na realidade. Isso é um modelo. Então, quando a gente pega, por exemplo, uma imagem de periodização, ó, por exemplo, eu vou mostrar aqui, ó, num livro. Vê se dá para enxergar aí, ó. Tá enxergando? Um gráfico? Por exemplo, isso aqui é um modelo, ou seja, um autor mostrou o que ele fez. Agora, como ele elaborou isso, as ideias que ele se baseia, não é um modelo. Então, por exemplo, se você pegar no material do Matviev de 1964, ele mostra um modelo que relaciona a dinâmica das cargas de atletas nadadores de fundo para participar dos Jogos Olímpicos para o calendário competitivo daquela época. E aí o pessoal pega aquele desenho e fala, ó, isso aqui é a abordagem do Matviev. O volume aumenta, depois o volume diminui, a intensidade começa baixa, a intensidade cresce e você atinge um pico que não tem nada a ver com o calendário competitivo que você tem. Tipo, isso é tudo água. Assim, me desculpe, mas isso é um argumento que é água, não significa nada. Não existe essa ideia, não existe isso escrito no livro do Matviev. Eu falo porque eu li todos os livros do Matviev, eu li todos os artigos do Matviev. Ele nunca citou, por exemplo, que existe uma forma rígida de periodizar o treinamento, que é desse jeito que dá certo e acabou. Ele só enfatiza, você quer atingir a forma esportiva? Você tem que mudar o estado funcional do teu organismo. Então você precisa de um período ali de 3 a 5 meses para treinar o cara, para ele ter todas aquelas premissas, depois integrar tudo, treinar, competir e atingir a forma esportiva para chegar no ápice. Se você não quiser chegar no ápice, você pode trabalhar dessa outra forma. E assim, existem várias abordagens, estratégias dentro do que é a concepção do Matviev. Todas as concepções têm algum tipo de variação, né? Provavelmente, nos livros de Matviev eu não vi tanto essas variações, mas no livro de Verkhoshansky, por exemplo, ele mostra um modelo principal dele e mostra várias variações que você pode criar. Então, cada variação dessa é que é um modelo. Entende? Cada variação dessa que é um modelo. Agora, o que ele fala, por exemplo, o Verkhoshansky ele diz o seguinte, ó, você tem que usar a carga concentrada, porque um atleta de alto rendimento ele já está totalmente adaptado a todos os meios e métodos de treinamento, então você tem que dar um efeito muito profundo que quebra a homeostase dele. Então você vai usar cargas concentradas, vai treinar no fundo da recuperação da carga anterior, para promover a adaptação. Isso é uma concepção. É um sistema de conceitos. Na hora que o treinador vai montar uma carga concentrada de força, se ele vai pegar um atleta de powerlift, por exemplo, ele vai usar lá alguns métodos gerais de hipertrofia no microbloco A1. Aí quando chegar no A2 ele vai mais para a força máxima, no A3 ele vai para uma coisa mais perto do que seria competição. Depois ele vai ter ali o tempo de recuperação, tal, no B vai para o competitivo. Um exemplo, se ele pega, por exemplo, um atleta de corredor de 800 metros, ele já muda, ele faz um bloco de força, um bloco de velocidade, um bloco de resistência. Então são modelos da mesma concepção. Então é errado eu chegar e falar assim, ó, eu uso o modelo Matviev, eu uso o modelo Verkhoshansky. Está errado, porque a definição de modelo não é essa. Definição de modelo, igual eu falei para você, é uma representação teórica, análoga a algo qualquer, que representa o que é a realidade daquele objeto de estudo.
Então, a gente está falando de periodização, se olha um gráfico, é um modelo, é um exemplo do que é uma periodização. Mas não é a teoria da periodização. Não é aquilo que você discute. Aquilo é só um exemplo, para você visualizar mais ou menos o que você entendeu. Tá entendendo? Então, eu sempre falo, hoje em dia no esporte, por exemplo, se a gente pegar já a parte mais moderna da teoria da periodização, que eu até falei para você que é tema, é o meu projeto de tese de doutorado, né? Eu falo sobre a abordagem de modelo novo, que é uma coisa que o próprio Matveev já escreveu nos anos 2000, que é um conjunto de operações que ele utiliza para elaborar a periodização da forma mais racional possível. Aí sim, a gente fala em modelos. Ele faz modelagem, modelo das estruturas de treinamento. Por exemplo, eu quero atingir a forma desportiva na Olimpíada, porque é um ano olímpico. Então, vou usar 1, 2 ou 3 macrociclos ao longo do ciclo anual. Porque eu posso usar, se eu quiser, 5 macrociclos num ciclo anual, a abordagem do Platone, para você competir bem o ano inteiro com a possibilidade ainda de atingir a forma esportiva no final. Mas no ano olímpico é mais garantido eu usar 1 ou 2 macrociclos. Então, por exemplo, são modelos de estrutura. Aí, por exemplo, tem o modelo morfofuncional do atleta. Então, por exemplo, eu chego lá no começo do ano. Como que é um ciclista campeão olímpico? Qual é o VO2? Por exemplo, 85 mililitros quilograma por minuto. Qual que é o limiar anaeróbio? 75%, 80% disso. Qual que é o volume sistólico do coração, débito cardíaco? Qual que é o comprimento dos membros inferiores? Qual é o comprimento, a estatura do atleta? Qual é a massa muscular do atleta? Isso é modelo morfofuncional. Se eu tenho o meu atleta e eu quero que ele atinja um determinado nível de rendimento, eu tenho que analisar se as características do meu atleta estão em conformidade ou não. Se eu percebo, por exemplo, que a deficiência do meu atleta é no volume sistólico do coração, é óbvio que na periodização dele, na hora que eu for criar as premissas lá na etapa de preparação geral, vai ter métodos que resolvem o problema do volume sistólico do coração. Esse é um conjunto de métodos que é diferente do caso de um atleta que tem um coração enorme, só que tem problema de densidade mitocondrial. O limiar anaeróbio dele é baixo, porque ele tem muita fibra glicolítica. Lembra da discussão que a gente teve até lá no WhatsApp? Não necessariamente rápida ou lenta, mas muito glicolítica, com pouca mitocôndria. Então o cara precisa aumentar a densidade mitocondrial, já vai priorizar um trabalho intervalado. Ou, em outra medida, um trabalho de hipertrofia para aumentar o espaço para ter mais mitocôndrias na hora que entrar no treinamento de resistência especial. Então observa, a mesma concepção, para 2 atletas diferentes, modelos de periodização dentro da mesma concepção, completamente distintos. Completamente distintos. Então, se você pega, por exemplo, as publicações já dos anos 2000, na Rússia, que eles, você vê, né? Hoje em dia, lá na Rússia, a gente não fala mais a gente nem usa mais os termos planejamento, programação e estruturação. A gente usa o termo projeção. A gente fala em projeto de macrociclo. O que é projeto de macrociclo? Você monta, por exemplo, vou treinar um atleta hoje. Eu faço uma análise do que ele treinou nos últimos anos. Olha o volume de treinamento anual, quais foram os métodos utilizados, quais resultados ele alcançou, como ele competiu, quais foram os parâmetros que você avaliou. Aí você faz uma avaliação completa dele e compara a avaliação do seu atleta com o modelo dos campeões. Tanto a nível morfofuncional, quanto a nível das fases do preparo, que a gente fala. Fase do preparo é qual é o nível de força, qual é o nível de velocidade, qual é o resultado em resistência, qual é o salto vertical, qual é o salto horizontal, qual é o nível de flexibilidade em diferentes testes, modelo das fases do preparo. Modelo da atividade competitiva, o que ele tem que fazer para bater o recorde mundial? No 100 metros rasos, por exemplo. Qual é o tempo que ele tem que ter de reação no start, qual a aceleração que ele tem que ter nos primeiros metros, qual a velocidade máxima que ele atinge lá com 50, 70 metros, quanto de velocidade que ele perde no final, modelo da atividade competitiva. A gente pega todos esses modelos e compara o ideal para atingir o resultado que eu almejo com o que eu tenho. E é baseado nas deficiências e qualidades que eu elaboro os meios e métodos de treinamento. E na hora que eu vou elaborar os meios e métodos de treinamento, eles têm que estar em conformidade com essas necessidades. Então, quer dizer, essa ideia de modelo pronto, receita de treinamento, ela não existe. Aqui a gente ainda está discutindo o que é planejamento, priorização e programação ainda, né? Exato, exato. E o pior ainda, a gente está discutindo ainda de forma errada. Porque a gente fala, por exemplo, a gente pega o material do Bompa. Né? Vou fazer assim, uma pequena crítica ao Bompa. Não que ele não seja um bom autor, eu acho que ele é um bom autor, escreve muita coisa boa, mas o que concerne a periodização. Antes de eu falar do que concerne a periodização, vou te contar um segredo, que quem me contou foi o professor Poliansky, lá na Arigufk Smith, que é um dos caras, os fodão lá da cátedra de teoria do esporte. O Poliansky falava assim, uma vez para mim, eu citei o Bompa na aula, ele falou assim, o Bompa não é um bom especialista. Eu falei, mas por quê? O Bompa veio aqui e a gente mandou ele embora, porque ele era um mau aluno. Entendeu? Então, quer dizer, ele chegou a tentar fazer mestrado e doutorado na Rússia. Eu fiquei sabendo da história. E cortaram ele.
É porque o pessoal aumenta a história, né, por aí, né? Eu fiquei sabendo de que ele foi lá, colheu algumas coisas e saiu falando que era dele. E era de Também, lá, né? também. Também, só que ele quis mudar algumas coisas. Então, por exemplo, ó, um argumento muito simples. O Bompa, ele vai escrever, por exemplo, sobre periodização, e ele chama de macrociclo o que na teoria da periodização é chamado de mesociclo. E ele chama o macrociclo de periodização. Então, assim, não tem muito sentido. E outra coisa, para e pensa, a carreira de um atleta, ela começa, vamos dizer, com 6, 7 anos de idade, ela termina aos 39, 40. Então, olha a faixa de tempo que abrange. Dos 7, 8 anos de idade até os 35, 40 anos de idade. Aí você vai chamar uma estrutura de um mês, ao longo de 25 anos, de macro. Macro quer dizer grande. Como que eu posso pegar uma estrutura de treinamento que dura 25 anos e chamar de grande um mês? Qual é o fundamento terminológico para isso? Não faz sentido. Então, o que os russos fazem? Chamam de macro, por exemplo, estruturas... diferente, né, para parecer diferente. Quis dar nome diferente. Então, por exemplo, os russos eles vão chamar de macrociclo, vamos dizer o seguinte, o intervalo de tempo que é necessário para você observar as fases da forma desportiva, estabelecimento, manutenção e perda temporária. Isso a gente chama de macro. Por exemplo, os russos eles chamam assim, período preparatório e etapa geral especial. No Brasil eu já vi várias pessoas falando assim, período geral. Não existe período geral, existe período preparatório. Por quê? Na literatura russa, do Matveev, é muito claro. Período é o intervalo de tempo necessário para que mudanças aconteçam no organismo do atleta para caracterizar as fases da forma desportiva. A fase de estabelecimento é todo o período preparatório. Fase de manutenção é todo o período competitivo, que vai durar ali 2 meses e meio, que é a manutenção da forma desportiva. Fase transitória, 1 mês e meio, certo? Então, você está em conformidade. Isso é período. Mudanças na capacidade de resultado do atleta. O que é etapa? Etapa é um intervalo de tempo, uma faixa que fala sobre o conteúdo do treinamento. Então, por exemplo, etapa geral quer dizer que na preparação se predomina exercícios de influência geral. Não fala sobre forma desportiva, atingiu, não atingiu, melhorou, não melhorou. Fala sobre tarefas de treinamento, direcionamento. É a mesma coisa quando você pega na preparação plurianual, no mega ciclo. Você tem várias etapas. Por exemplo, etapa de preparação básica. Ou etapa de preparação preliminar, quando o atleta entra no esporte. Etapa de preparação básica preliminar, etapa de especialização profunda. Quando o atleta tem ali 13, 15 anos. O que é etapa de especialização profunda? Ele escolhe o esporte que ele quer praticar e ele treina para melhorar aquilo. Eu estou falando sobre o conteúdo do treino. Eu não estou falando sobre forma desportiva, nível de força, nível de velocidade, porque por isso que eu falo o termo etapa. É diferente de período, que é diferente de macrociclo, que é diferente de mesociclo, que é diferente de microciclo, que é diferente de megaciclo, é diferente de estágio. Por exemplo, na preparação plurianual do atleta, você tem o estágio de formação da maestria esportiva, que abrange as primeiras 4 etapas do processo de preparação. Que vamos dizer assim, que seja dos 6 anos de idade até os 20 anos de idade, até o momento que o atleta chega no alto rendimento. Aí você tem um segundo estágio, que é o estágio de alto rendimento e manutenção do alto rendimento. Que é um estágio que pode durar de 10 até 15, em alguns casos até 20 anos. Entende? Então, se a gente não conhece esses termos, se a gente não sabe o que são as premissas para o aumento do desempenho, se a gente não conhece a modelagem, quando a gente vai falar de periodização, a gente só está dando tiro no escuro. Sabe? Tiro no escuro. Eu pego um atleta, eu não avaliei ele, eu não comparei com o modelo da atividade competitiva, modelo morfuncional, eu não conheço os modelos de estruturação do treinamento para atingir a forma esportiva 1 ou 2 vezes no ano, e eu monto uma periodização aleatória porque eu vi num desenho num livro. Quer dizer, isso não é uma periodização, você não tem modelo de nada, você não tem concepção de nada. Você está copiando ali um desenho. Entende? E às vezes ainda copia errado, porque naquele desenho está assim, carga de choque. E daí a pessoa pensa que carga de choque é intensidade. Eu falo, carga de choque é o grau de influência do exercício no organismo. Correr uma maratona é uma carga de choque, mesmo sendo um exercício que a intensidade não é máxima. Igual uma corrida de 100 metros rasos. Entende? Você pega uma corrida de 100 metros rasos, 20 tiros de 100 metros rasos é uma carga de choque, é grande influência no organismo. Não tem nada a ver com a intensidade. Intensidade determina orientação. Orientação, uma carga alática, uma carga elástica, uma carga aeróbia. Então, uma carga aeróbia não tem a mesma intensidade de uma carga lática. 100 metros você corre em 10 segundos, uma velocidade de 12, 13 metros por segundo ali no pico de velocidade. Né? Você começa a velocidade zero, cresce, dá uma média de 10 metros por segundo, mas a máxima dá uns 12. Certo? O Antônio nomeou no livro dele de magnitude, né? A magnitude do treino, o que compõe a intensidade vezes o volume que você deu naquela atividade. Né? Então, magnitude alta. O Antônio,
Sim, eu tenho certeza que o Antônio é um maior especialista do Brasil, um cara maravilhoso. Ele que organizou as coisas para mim na Rússia. Só que assim, nessa parte de conceito de intensidade e volume, contradiz um pouquinho da literatura russa clássica. Se a gente pegar na literatura russa clássica, o que eles dizem? Ó, intensidade veja bem, a quantidade de esforço por unidade de tempo. Então, eu vou te explicar. Imagina o seguinte, você está numa academia, você vai fazer supino, você vai levantar 2 barras exatamente na mesma velocidade, tá? Não tem diferença de velocidade. Vou levantar a barra 1 na velocidade X e a barra 2 na mesma velocidade X. Se na barra 1 eu tiver 100 quilos e eu levantar uma vez, e na barra 2 eu tiver 99,9 e levantar 20 vezes até a falha e vomitar, o mais intenso foi o primeiro, porque é quantidade de esforço por unidade de tempo, tipo por segundo, por exemplo. O segundo teve uma carga maior, uma carga de choque, um maior grau de influência no organismo. No segundo, vou ficar cansado, vou ficar com dor, vou ter microlesão, vou liberar hormônio, vai aumentar a creatina quinase no sangue. Ou seja, isso é o que a gente chama de grandeza da carga. Carga de grande, né, ou de choque, carga significativa ou carga significativa ou ordinária, né, que eles usam, né, que tem o ou, né, que o Platão chama de grande, significativa, média e baixa. Aí alguns autores chamam de choque, ordinário, estabilizador e pequena. Né? Então, a carga ela pode ser maior ou menor, depende do quê? Do efeito do exercício sobre o organismo. Quanto de tempo ele vai precisar de recuperação. Agora, a intensidade ela é dada pela qualidade do esforço por unidade de tempo. Então, igual eu falo para você, ó, se eu correr 15 metros... Às vezes ele chama esse outro modelo que você deu de fazer 20 vezes a 99% de intensidade fisiológica, né? O Evaldo até lembrou aí. Ele tenta botar um outro nome. Realmente faz um sentido, mas começa a confundir muito, né? Você começa a achar que... Só que assim, isso não é um problema. Porque assim, o problema não é você usar outro termo. Entendeu? Por exemplo, o Antônio é um grande pesquisador. Então ele pode usar outro termo. Ele tem esse direito, entendeu? Porque ele é um cara fodão. Desculpa o termo aí, mas... Ele é o cara, exatamente. O Antônio é o cara. Se não fosse o Antônio, ninguém sabia o que era a Rússia aqui no Brasil. Ele é o desbravador, ele é o cara. Mas assim, o que acontece? O importante é você não descaracterizar o conceito. Por exemplo, chama de intensidade fisiológica, mas ele se refere à mesma coisa que eu estou explicando. Então tá de boa, terminologia a gente combina. Qual que é o problema? É quando eu uso um termo e descaracterizo o que ele significa. Entendeu? Por exemplo, ó, então, se eu pegar assim, por exemplo, definição de carga em russo, basicamente é o tipo de exercício que influencia no organismo e que, como consequência, aumenta a atividade funcional. Se a gente traduzir para uma palavra mais simplificada, do que a gente usa mais na literatura ocidental, basicamente, carga é magnitude de quebra da homeostase. Isso é carga. Carga de treinamento é magnitude da quebra da homeostase. Aí a carga ela tem parâmetros, por exemplo, volume e intensidade. Certo? Volume é quantidade, intensidade é quantidade de esforço por unidade de tempo. Intensidade, se a gente pegar a definição de física, é o que o pessoal chama de módulo da força. Isso é intensidade. Certo? Em física, o módulo da força. Quando a gente pega, por exemplo, os componentes da carga, que aí já é o que a gente faz na relação entre volume e intensidade. Você tem alguns componentes. Por exemplo, orientação. Uma carga pode ser alática, lática ou aeróbia. Isso depende da intensidade. Não tem como um exercício aeróbio ter a mesma intensidade de um exercício alático. É impossível. Igual eu falei, o Bolt ele corre a 12,5 metros por segundo. O Mo Farah, que é campeão de 5.000, ele corre a 5,56 metros por segundo. Então ele corre a metade da intensidade do Bolt. Mas aí você pode até falar, não, mas o efeito no organismo, o trabalho fisiológico é outra coisa. Isso a gente chama de grandeza da carga. A carga pode ser grande, significativa, média ou pequena. O que é a carga grande? É aquela que gera um grau de mobilização das funções fisiológicas que vai te deixar cansado, por exemplo, por 3, 4 dias. Isso é uma carga grande. Entende? Porque você faz aquele treinamento de hipertrofia até a falha, 10 séries, fica quebrado no outro dia, tipo, carga grande. Para ficar claro aí no português para a galera, geralmente pelo menos, eu chamo isso de carga total. A carga total que eu dei naquele dia, a carga toda que foi dada naquele organismo. É a grandeza da carga, entende? Isso. Então, você vê assim que é basicamente isso. Eles têm outros componentes, por exemplo, uma carga, ela pode, pela orientação, ser alática, lática ou aeróbia. Pela grandeza, ela pode ser grande, significativa, média ou pequena, ou de choque, ordinária, estabilizador e pequena. Quanto bem isso.
O Platão separa bem isso. Aí, naquele livro da Bulatova, a preparação física, ele separa isso direitinho. Sim, eu lembro disso. Sim, inclusive o Platão ainda é interessante o conceito que ele coloca de carga, porque ele coloca muito mais coisas ainda, sabe? Que a gente já chega lá, mas você vê assim, outra coisa. Sim, é muito bom. O grande pulo do gato nos livros do Platão é aquela parte que ele chama de combinação e alternância das cargas no microciclo. Que até quebra um pouco a ideia de treinamento concorrente. Você não precisa concorrer cargas, tem uma sequência certa que melhora tudo. Porque assim, a gente tem aquela discussão às vezes no Brasil, fala assim, eu vou treinar antes aeróbio ou força. Tipo, dá para você melhorar os dois igual ao máximo numa sequência correta, que você não precisa ficar preocupando, esse aqui vem primeiro, esse aqui vem depois, já tem uma sequência pronta, que eles já pesquisaram, certo? Mas voltando na questão lá dos componentes da carga. Então, por exemplo, você pode falar da carga do ponto de vista da especificidade. Por exemplo, o exercício pode ser específico ou geral. Você pode falar do ponto de vista da complexidade coordenativa. Então, por exemplo, você pega lá 2 exercícios, vou dar um exemplo assim, de musculação, porque a musculação é uma coisa que a gente usa todo dia, certo? Pega 2 exercícios, por exemplo, musculação e agachamento a fundo ou passada, como o pessoal prefere chamar. Se você está acostumado a fazer agachamento sempre, você sempre faz agachamento. Aí hoje eu resolvo fazer passada. Mesmo que eu pegue o mesmo percentual da força máxima, daquilo que o pessoal chama de um RM, o mesmo percentual, faço o mesmo número de repetições, chegue no mesmo nível ali perto ou na falha muscular. Ou seja, eu criei os mesmos parâmetros. Se eu estou acostumado a fazer só agachamento, na hora que eu mudo a complexidade coordenativa, eu percebo que o efeito do treinamento, ou seja, a grandeza da carga, foi maior naquele que teve maior complexidade coordenativa, porque eu não estou acostumado. Então, por exemplo, complexidade coordenativa é um dos componentes da carga. Entendeu? Especificidade é um dos componentes da carga. Grandeza é um dos componentes. Orientação é outro componente. Parâmetros, volume e intensidade. Por que volume, intensidade e parâmetro? Porque o treinador ele só opera aquilo que a gente chama de carga externa. O treinador ele opera exercício. E aí ele espera uma resposta de carga interna. Por exemplo, eu falo, faz 3 agachamentos até a falha. Aí eu espero uma carga interna. Vai ter, a testosterona vai aumentar tanto, o GH vai aumentar tanto, o IGF vai aumentar tanto, vai ter tanto de creatina quinase no sangue, vai ter tanto de lactato no sangue, vai ter tanto de ureia na urina. Eu imagino. Mas eu não consigo chegar e falar assim, eu vou fazer um treino para aumentar o creatina quinase a tanto. Não existe, eu opero. Faz 10, faz 12, faz 15, faz 4 séries, faz 5 séries, faz 6 séries. Então o treinador ele opera a carga externa. Por isso que parâmetro é volume e intensidade. Aí o que é periodização? Distribuição de cargas ao longo dos elementos estruturais. Definição da teoria da periodização. Olha que legal agora. Eu acho essa definição muito boa, cara, do Platão. O Platão ele fala assim, ó. Anote essa que essa é boa. Te cita até a página. 2015, página 12. Perdão, 2013, página 12. Ele escreve o seguinte, ó, que periodização é a divisão do processo de treinamento em elementos estruturais, entre parênteses, macrociclo, mesociclo, microciclo, períodos, etapas, que se diferenciam qualitativamente e quantitativamente em conformidade com as leis objetivas existentes que regem a formação da maestria desportiva. Aí nesse contexto, assim, ó, ponto, fechou, abre parênteses, Platônov, 2013, página 2012, fechamos aspas. O que seria essa maestria desportiva? Maestria desportiva é a capacidade do atleta de utilizar por completo todo o seu potencial locomotor dentro das exigências daquela modalidade esportiva. O que seria o potencial locomotor? Não é o que eu tenho agora, é o que eu posso ter. Então, lembra que eu falei para você, a ideia da periodização é promover o desenvolvimento contínuo de macrociclo para macrociclo. Certo? Não é você simplesmente modular as cargas para atingir um pico aleatório em algum lugar do ano. É você ter uma melhora contínua para você atingir a maestria esportiva. O que é a maestria esportiva? Você atingir o teu máximo possível ao longo da vida. Só que esse máximo é dentro daquilo que você se propõe a fazer, dentro das regras da modalidade esportiva que você pratica. Por exemplo, para um jogador de futebol, a maestria esportiva não é agachar com 200 quilos. Entende? Se bem que, se ele conseguir agachar com 200 quilos, mas melhorando os componentes táticos do jeito que deve ser, ele vai conseguir melhorar mais ainda a parte tática, ele vai ser mais rápido. Então ele vai ter uma possibilidade a mais, ele vai criar as premissas, lembra que eu falei, preparação geral? Premissas para conseguir atingir aquilo que ele almeja. A galera não entende isso, igual eu falo assim, toda vez que eu converso de periodização, que eu vejo as pessoas falando de periodização, eu vejo assim, muita distorção. Esses dias atrás eu estava vendo uma live mesmo de outros professores, que
assim, não é por uma questão de saber, não saber, tá certo, tá errado, manja, não manja, mas os caras falavam assim, ó, o problema da periodização clássica é porque tem esse negócio de definir agora é força de hipertrofia, agora é força máxima, agora é força explosiva. Né? Os caras falam assim, isso aqui é o modelo tradicional. E eu falo, isso não é modelo tradicional. Isso não tem nada a ver. A ideia da periodização, até quando você fala em etapa de preparação geral, não quer dizer que você só faz um tipo de treino. Na etapa de preparação geral, você predomina a preparação geral. Não é exclui a preparação especial. Você faz uma relação de 3:1 ou 3:2. Então, assim, você ainda faz bastante exercício especial na etapa geral. Entende? Por quê? Alguém falou isso aí nos comentários, né? Basicamente a galera não lê a porcaria do livro e vê um resumo em algum lugar de alguma merda que ele leu de alguém que não sabe nada e replicam pior ainda. Então, aí começa a falar que não presta, né? Basicamente é isso. Exatamente. E outra coisa que eu sempre digo também, que é, assim, entendam, na periodização, na teoria da periodização do treinamento desportivo, que se desenvolveu na União Soviética e continuou se desenvolvendo na Rússia, e que é amplamente utilizado nos esportes, a periodização clássica, certo? Com a sua evolução. Não é exatamente a mesma coisa que foi escrita em 1964, ela mudou, mas seguindo uma evolução clássica. Mas essa teoria em si, ela resolve as tarefas de treinamento de forma paralela e não sequencial. A periodização não é assim, aqui força máxima, aqui velocidade, aqui resistência, aqui coordenação. É tipo, tudo junto. Só que quando você vai quantificar esse volume, você percebe que determinados meios e métodos de exercício, com uma determinada orientação de carga, eles predominam um pouquinho sobre outros. Por quê? Porque são esses que criam aquelas premissas que a gente estava falando, que trabalha, vamos dizer assim, de forma seletiva em determinados sistemas do organismo. Como eu falei, não adianta você achar, por exemplo, igual o pessoal do futebol fala lá da periodização tática, fala assim, não, a gente estabelece modelo de jogo, aí você põe o jogador para jogar, aí a parte da preparação física ela vem por arrasto, pela própria prática do futebol. Eu falo, se você pega um jogo de futebol, se o jogador ele dá um tiro, assim, ele é um lateral, ele dá uma descida para o fundo, porque assim, ele está no contra-ataque, ele quer ir para o fundo para cruzar. Se ele chegar lá no fundo, correndo em velocidade, ele que saiu lá da intermediária do campo de defesa, correndo em velocidade até o fundo. Se ele chegar para cruzar e o companheiro dele que ia tocar para ele errar o passe, tomar um contra-ataque, ele tiver que voltar, uma vez, com 1 minuto de jogo, ele não consegue mais melhorar a velocidade nesse dia. Porque ele já comprometeu bioquimicamente o estado fisiológico adequado para melhorar a velocidade. Então, como é que a velocidade vai vir por arrasto? Não tem como. Não tem lógica. Você está entendendo o que eu estou falando? O cara gerou acidose, porque ele deu um tiro e voltou. A diminuição drástica do pH, acúmulo de íons de hidrogênio na célula, destrói a membrana mitocondrial. Como é que ele vai aumentar a densidade mitocondrial se ele está dando estresse? Está aumentando o microtrauma. Você vê pelo creatina quinase no dia seguinte, microtrauma sinaliza para hipertrofia, não sinaliza para densidade mitocondrial. Como é que o cara vai melhorar por arrasto só jogando bola? Componentes essenciais que diferenciam o jogador do Barcelona para o jogador do Operário aqui de Ponta Grossa. Aqui eu moro em Ponta Grossa, tem um time aqui que joga Série B que chama Operário. Qual que é a diferença do jogador do Operário para o jogador do Barcelona? Além da questão técnica, nas questões físicas. Por que o jogador do Barcelona corre muito mais? Porque ele tem mais fibra rápida, mais fibra lenta, mais fibra oxidativa, tem um coração maior, menor, sistema nervoso, coordenação, flexibilidade. Então, cada uma dessas coisas que a gente analisa, ela tem uma metodologia de treinamento correspondente. E tem um momento que a gente trabalha integrado, mas também tem momentos que a gente utiliza, vamos dizer assim, exercícios mais seletivos. Por quê? Porque eles, quanto mais, vamos dizer assim, estreito é o efeito do treinamento, porque eu estou trabalhando numa única direção, mais profundo é esse efeito. Mais eu melhoro, mais eu me adapto. Quanto mais amplo, por exemplo, eu trabalho tudo ao mesmo tempo, num jogo de futebol lá, de campo reduzido. Trabalho resistência, coordenação, flexibilidade, força, velocidade, técnica, tática, pensamento tático, modelo de jogo. Quanto mais amplo é o efeito, menos profundo sobre cada sistema que eu quero melhorar. Entende? Então, assim, tem muita... E isso não quer dizer, o que eu estou defendendo aqui, não quer dizer que você não possa trabalhar tudo integrado. Pode. A questão é que você tem que entender como as coisas funcionam. E não dizer o seguinte, ó, não serve. Não serve porque seletivo para mim não serve porque eu tenho que trabalhar no modelo de jogo. Pode trabalhar no modelo do jogo e após, ou antes de um treino que você vai usar o modelo de jogo, você pode fazer um treino de velocidade. Um pouco antes de fazer, por exemplo, um treino de campo reduzido no futebol. Faz um treino de velocidade, faz um treino de força especial e vem para o campo e trabalha no modelo de jogo. Aí ele acha que se ele for passar de musculação antes de jogar, baseado no modelo de jogo, ele vai comprometer o modelo de jogo, porque ele trabalhou fora do modelo de jogo. Então, quer dizer,
sabe? Às vezes, chega a parecer até um pouco de estupidez, sabe? Desculpe essas palavras, né? Não queremos, assim, de certa forma, deixar ninguém irritado com isso, mas é o que eu falo, entender, por exemplo, o que o Matviev escreveu, o que o Matviev falou, o que o Platônov falou, que tem toda uma linha, Suslov, Platônov, Matviev, Filin, Vovk, tem toda uma linha de pesquisadores que estudou isso a fundo. Que é a ideia do Matviev, que desenvolveram ela muito mais. Compreender o que esses caras falam, tem que ler o material deles. Você está entendendo? Eu falo, por exemplo, em português tem um livro ótimo, que chama Tratado Geral de Treinamento Esportivo, do Platônov, que é esse mesmo livro aqui, ó. Esse aqui é a edição nova, de 2005. Mas no Brasil tem uma edição de 2008, que originalmente é de 2004, que é muito bom. Lá fala tudo sobre treinamento esportivo. O cara nunca leu aqui. Ele fala, periodização não presta, que não sei o quê, porque não serve. É esse mesmo, esse aí mesmo. Tratado Geral, do Platônov, de 2008. Ele está apoiando. Tá certo, tem que apoiar, exatamente, é isso. Então, assim, Diego, todas essas questões que a gente discutiu hoje, assim, que eu falei, né, mitos, né, o nosso objetivo era falar de mitos, é que a gente percebe que a argumentação das pessoas, ela é fraca quando a gente compara com o que a gente conhece. Quando, por exemplo, você pega e lê o Platônov, você entendeu tudo que o Platônov escreveu, você leu, releu 3, 4 vezes, entendeu tudo, anotou, decorou os conceitos. Aí você vai ver um cara lá, fulano, falar que a periodização não presta, você fala, pô, cara, mas tudo que ele está argumentando, isso ainda existe. Nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi. Sabe? Eu estou lançando um livro, em breve já, terminei de escrever, já está na edição final lá das figuras e tal, deve sair esse mês que vem, por uma editora que chama Intersaberes, de Curitiba. Quando lançar, eu vou publicar no Instagram, no YouTube, no Facebook. E tem uma hora lá que eu até cito. É que na verdade a gente está discutindo. Eu queria colocar a teoria do esporte, mas eu acho que vai virar treinamento desportivo, porque é o nome da disciplina. Mas assim, na hora que sair eu aviso. Mas daí você vê, lá nesse livro tem um tópico lá do capítulo 6, que é de periodização, que eu falo assim, equívocos ocidentais. E aí eu cito um artigo de um autor brasileiro, que ele analisou, olha só, ele analisou a dinâmica do resultado dos atletas de atletismo em 1995. Olha só que salada, baseado no que a gente ouviu nessa live inteira. Olha que salada que o cara escreveu. O cara pegou a dinâmica do resultado dos atletas de atletismo em 1995. E ele mostrou que, olha só o dado que ele mostrou. Lembra que eu falei, grava esse número. Ele mostrou que 15 a 25% dos atletas atingem a forma desportiva. Daí ele falou, por isso, periodização não presta. Assim, não usou esses termos, periodização não presta. Ele falou que era um modelo obsoleto. Aí, depois, ele escreveu o seguinte, que isso tem a ver, né, a organização do treinamento com a sinalização da mTOR, né, que é o fator transcricional da hipertrofia. Assim, me desculpem, mas falar sobre mTOR e periodização é falar sobre uma gota de água no oceano. Sabe? A mTOR, perante a periodização do treinamento esportivo, é uma gota de água no oceano. Isso não é nada. Entende? Num exercício físico, você tem mil catas de sinalização. Deu uma travadinha aí. Deu uma travadinha boa agora. Travou uns 15 segundinhos aí. Você estava falando da mTOR, que era uma gota no oceano. Aí travou. É isso, uma gota no oceano. Então, o que acontece? Quando a gente observa, por exemplo, essa abordagem da periodização, a gente percebe o quê? Que não é que o cara que está escrevendo ele esteja errado no raciocínio dele. Ele está escrevendo certo dentro do conceito que ele tem. Ele pega lá, por exemplo, na língua inglesa, ele escreve periodização, ele pega as periodizações lá dos Estados Unidos. Aqui você trabalha força para adaptar, né, igual o Bompa coloca lá no livro dele. Aqui exercício, adaptação anatômica. Preparação geral. Adaptação anatômica. Aí aqui você trabalha força máxima, aqui você trabalha força explosiva. Então o cara vai lá e critica, com razão. Com razão. Baseado na ideia que ele tem, ele critica com razão. Só que aquela ideia que ele tem, que ele atribui à periodização clássica, a gente sabe que a periodização clássica é atribuída ao nome Matviev, ela não tem absolutamente nada a ver com isso. Nada, assim, absolutamente nada. Eu te falei,
Eu te falei que a gente está escrevendo um artigo sobre isso, né? Exatamente, tentar escrever aqui na ciência. Depois eu até vou conversar mais a fundo com você, para ver se você compartilha aí com a gente nesse artigo. Basicamente, a gente está tentando publicar alguma coisa em relação a isso, que a galera atribui uma coisa a Matveev que não tem nada a ver com o que o Matveev escreveu. Então não faz sentido nenhum acreditar o Matveev que os caras estão falando aí no meio do artigo científico, no meio da ciência mesmo. Não é no livro só. Se tivesse no livro, tudo bem, cada um escreve o que quer no livro, a editora revisa ou não revisa. Agora, na ciência, lá no PubMed, onde direciona a construção do conhecimento da nossa área, o cara está falando de uma coisa que não tem nada a ver com que a realidade da teoria do Matveev, não faz sentido nenhum. Nenhum. Exato. Exato. E assim, o duro também, cara, que eu vou falar para você. O Matveev tem pouco material traduzido. Meu sócio está falando aí, esse é o coach Evaldo Júnior que está escrevendo comigo. Falou que tu tem que participar desse artigo. Vamos ver, vamos conversando, a gente vê. Mas ó, só voltando lá do Matveev, né? O Matveev, ele é um cara que ele tem pouco material traduzido. Os lugares que tem bastante livro traduzido do Matveev é na Alemanha e na China. Lá tem bastante livro do Matveev. No Brasil, acho que só tem um ou dois. E não são, assim, como posso dizer, não são os livros mais completos que ele escreveu. E o que acontece? O Matveev, ele tem... talvez em espanhol eu acho algumas coisas mais interessantes. Mas você vê, assim, não porque são melhores traduções, mas porque tem maior volume de publicações do Matveev. Mas você vê que interessante, ó, o Matveev, a leitura dele é muito pesada. Assim, eu posso afirmar para você, porque na época que eu estava no mestrado, eu tinha um professor que, assim, foi um dos melhores professores que eu já tive até hoje. Na verdade, dois, que eram os caras. Um chamava Sergei Ivanovich Vovk e outro chamava Vladimir Salomonovich Rubin. Talvez, sei lá, num curso ali você deve ver esses caras. Dois aí. Os caras estão usando aí. O Rubin, baixinho, assim, fala grosso. Que eu gostei muito foi o Frolov. Eu lembro do nome dele até hoje. Ele deu uma aula de biomecânica do levantamento olímpico pra gente. O cara tirou onda assim demais. Valentim Frolov, o nome dele. Não sei se você conheceu. Eu acho que eu sei quem que é. Um cara meio... Deve ter uns 35 anos, por aí. Assim. 35 cabelo anos. Cabelo curtinho, assim, arrepiadinho. Não, esse aí deu de carga. O Frolov é um velhinho bem baixinho, assim, igualzinho você tá falando, assim, bem pequenininho. Mas tem vários... Mas enfim, o professor Rubin e o professor Vovk, eles eram assim, caras que, eu lembro que eu tive aulas com esses caras assim, que eu saí coisa mais foda que eu ouvi na vida esse cara falando, sabe? Saí assim louco, porque eles têm um nível de reflexão sobre o processo de treino, eles explicam de uma forma assim que você fica de cara. E eu lembro, cara, que eles sempre falavam o seguinte: vocês têm que entender o que o Lev Pavlovich fala. Né? Lev Pavlovich é o jeito que ele se refere ao Matveev. Eles não falam Matveev, eles falam Lev Pavlovich. Você tem que entender o que o Lev Pavlovich fala. E você lê uma vez o livro. Você lê outra vez o livro. Eu não sei se você sabe, tem um vídeo na internet, no YouTube, até engraçado, de um filósofo brasileiro que chama Clóvis de Barros Filho. Que ele um lá que ele fala que é o cara ter... Brio, que ele fala assim, pô, você vai ler o Kant, você lê uma vez, você não entende, aquilo começa a te dar um desespero, aí você fica tem que ter brio, é isso, cara, é a mesma coisa para ler o Matveev. Você começa a ler o livro do Matveev em russo, cara, é assim, olha, é uma tragédia, cara, como é uma leitura pesada, e você não entende, daí com o passar do tempo, você vai dominando melhor o russo, e aí você vai lendo Platônov, porque o Platônov, ele escreve uns livros, esse livro aqui mesmo, é o mesmo que você tem, só que esse aqui é a segunda edição, ele dobrou o tamanho, são 2 volumes, esse aqui, o volume 1, tá vendo? Tá escrito Kniga 1, daí tem o segundo, que é do mesmo tamanho, é 2, é enorme. Tu já olha assim, já dá uma cansada, né? Já cansa só de olhar. Demora um ano para ler o livro. Lendo assim todo dia um pouquinho, demora um ano para ler o livro. E aí você pega e lê o Platônov várias e várias vezes, na hora que você pega para reler o Matveev, daí você entende. E você vê que o Matveev ele escreve, o que o Platônov escreve em 2.000 páginas, o Matveev escreve em 250. Ele compacta as coisas de um jeito que é muito difícil de entender, porque cada palavra é como se você... Imagina que o livro dele fosse digitalizado.
Cada palavra que ele escreve é como se você clicasse em cima e abrisse um balãozinho com 2 parágrafos. Ele vai fazendo uma conexão de palavras assim, que faz a leitura dele ser muito assim, exigente intelectualmente falando e muito truncada. Então o cara lê o Matviev, assim, você lê 10 páginas e você cansa. Sabe? Porque é pesado. Só que é um poder de reflexão absurdo. Eu sinto o Platonov realmente muito mastigado, né? Ele faz questão Sim. de abrir muito e falar muito de cada... Exemplos e exemplos e exemplos. Muito exemplo. Eu considero assim também um pouco cansativo, porque ele vai tanto para explicar nos pormenores que acaba ficando um pouquinho cansativo também. É os dois termos da moeda, né? Como você falou, denso, você tem que entender o que ele quis dizer em cada uma das frases que ele formulou, e o Platonov, não, eu vou entrar aqui e vou abrir um gráfico, um esquema gigante para explicar isso. E você vê agora, cara, só voltando a essa questão do próprio Matviev, né? No ano de 2001, minto. Em 2000 ele publicou um artigo, em 2001 ele publicou um livro. Que ele começou a falar sobre essa questão da abordagem de modelo-alvo, que é o que eu considero hoje como o que há de mais moderno em periodização do treinamento desportivo no mundo. O Matviev, na minha opinião, em 2000, ele escreveu algo mais representativo até do que 1964. O que ele escreveu agora, na minha visão, determina a qualidade da periodização nos próximos 30 anos. Parece que ele está 30 anos na frente. Tanto que, a partir dessa publicação de 2000, no artigo, e 2001 no livro, surgiram vários professores lá na Rússia, inclusive um deles era a minha orientadora, que eu falei, que era a Marina Vladimirovna, que ela deu o nome de projeção de macrociclo. E ela reproduziu esse trabalho do Matviev só em jogos esportivos, rugby, handebol, e ela tem estudado isso. Só que, igual eu falo, né, a Rússia não é a União Soviética, que é uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender. Muita gente fala assim, a Rússia não está mais com nada, olha o esporte deles, já não é mais aquelas coisas, né? Apesar de estar ali top 3, top 4 no mundo, não é aquelas coisas que você tem que ver os recursos que a Rússia tem. A Rússia não tem recurso nenhum. A Rússia tem 30 vezes menos dinheiro no esporte do que nos Estados Unidos, na China e na Inglaterra. Entende? E ela trabalha na inércia ainda daqueles especialistas tiozão lá que fizeram a coisa acontecer. E o que acontece? Você chega hoje lá no Rigufsky Smith, que é a universidade, e assim, esses especialistas aí que são, vamos dizer assim, a cria do Matviev, tem uns 3 ou 4 só. Por isso que a gente não vê esse material assim crescer exponencialmente na literatura. Porque publica só um pouquinho e fica tudo ali. Lá na bibliotequinha ali do Rigufsky Smith, ali. Você foi na biblioteca ali no primeiro andar, né? Depois daquele corredor enorme do Abshejit. Abshejit é o alojamento, né? Do alojamento tem um corredor enorme até chegar. Daí você quebra ali à esquerda do lado do restaurante, né? Aí ali tem a biblioteca. Naquela biblioteca lá tem 70 mil trabalhos. Entre artigos, dissertações e livros. Ali tem as dissertações dos foda. Ali tem, cara. Ali você lê uns negócios que você fala, cara, isso aqui eu nunca vi num livro. Entende? Então é mais ou menos por aí. Por isso que eu digo assim, que entender a literatura russa é difícil, porque o ideal para o cara ler um livro de esporte, né, esporte de alto rendimento da Rússia, ele tem que ler primeiro um livro de cultura física. Para o cara entender os conceitos. Por exemplo, você vai falar, por exemplo, na Rússia, se você chegar e falar assim, olha, vamos falar sobre desenvolvimento de força. Vou usar esse termo, desenvolvimento de força. Se você falar isso para um russo, o russo ele vai responder assim, a força cresce dos 0 até uns 25, 30 anos, dela atinge um platô de manutenção, depois dos 40 ela começa a cair um pouquinho, dos 50 mais um pouquinho, dos 60 ela cai drasticamente. Porque na cabeça dos russos, desenvolvimento é um termo para descrever uma dinâmica, veja bem, que tem uma tendência de longo prazo que é irreversível e natural. Tanto que eles falam, o conceito de forma desportiva está relacionado com desenvolvimento. E quando você vai falar, por exemplo, de treinamento de força, eu vou falar assim, como que se treina a força? Vou fazer um treino de força máxima. 2, 3 repetições, peso alto, melhora a coordenação neuromuscular, condição intermuscular, recruta unidade motora, dispara em alta frequência, sincroniza, recruta fibra rápida, aumenta a força máxima. Por exemplo, isso é método. Se você falar para um russo que isso é desenvolvimento de força máxima, ele fala, você está errado. Não se usa o termo desenvolvimento. Ou você usa o termo educação, que é o que promove desenvolvimento, ou você usa o termo treinamento.
né? No caso eles falam Vaspitani é educação, Vaspitani Cili. Você nunca vai ver um curso falando desenvolvimento de força, e embaixo está escrito treino de força. Se ele usar o termo desenvolvimento, ele vai mostrar a dinâmica a longo prazo. E mudanças irreversíveis e naturais que acontecem. Entende? Então assim, quando você pega... igual outra coisa, termo funcional. A gente fala, ó, treinamento funcional. Para os russos, toda vez que, por exemplo, você lê o livro do Platão, lá está escrito melhora funcional. No Ocidente, a gente enxerga assim, funcional, vou falar assim, de uma forma não específica, até porque eu não sou especialista em treinamento funcional, mas pelo que eu vejo, como uma coisa no sentido de funcionalidade da atividade da pessoa, fazer um exercício que eu vou ativar as cadeias musculares de um jeito que isso me traga algum efeito positivo para a atividade que eu executo, ou para a minha postura, para a função natural do nosso corpo, das articulações. Por exemplo, eu estou falando de uma forma bem generalizada, não estou especificando. Quando você pega a literatura russa, treinamento funcional é que aumenta os sistemas funcionais. Por exemplo, para um russo, um treinamento funcional é um treinamento que aumenta o volume sistólico do coração. Por exemplo, um treinamento aeróbio cíclico, de baixa intensidade, 150 BPM. É sempre treinamento. Aumenta o volume sistólico, isso é um treinamento funcional. Entendeu? Aí você vai falar, por exemplo, de um treinamento que mecanicamente ele se parece pela forma de movimento com uma tarefa do esporte ou uma tarefa do dia a dia, eles já vão chamar isso de exercício de preparação especial. Entende? Então são coisas distintas. Na hora que você vai ler, é tudo complicado. E outra coisa, você vai falar assim, exercício cíclico e acíclico. Por exemplo, cíclico e acíclico, os russos eles falam assim, é classificação de exercício pelo critério biomecânico. Exercício cíclico e acíclico. Pelo critério anatômico, exercício de braço, exercício de perna, exercício de coxa, pelas tarefas do treinamento, preparação especial, preparação geral, enfim, tem várias classificações. Quando você pega para ler, se você não conhece esses termos, você faz bagunça. Por exemplo, aqui no Brasil a gente fala assim, na hora de classificar esporte. Esporte coletivo. A gente chama futebol de esporte coletivo, por exemplo. Os russos, eles chamam, por exemplo, futebol de jogos esportivos. O que é jogo? Por exemplo, jogo é o esporte onde você tem liberdade de escolha de ações dentro do conjunto de regras. Isso é jogo. Por exemplo, futebol é jogo, tênis de mesa é jogo, curling, no esporte de inverno é jogo. Você pode tomar a decisão de tomar qualquer ato motor. Diferente de uma corrida de 100 metros rasos. O corredor não pode chegar e falar assim, vou tomar um atalho para correr aqui, para chegar na frente. O maratonista, lá no meio da prova, toma um atalho. Não pode. Então não é jogo. O jogo, o cara tem liberdade de escolha. Aí no Brasil a gente fala assim, esporte individual e esporte coletivo. Natação é esporte individual. Mas e prova de revezamento? É o quê? Entende? Aí o cara chega e fala assim, esporte individual acíclico. Que definição de biomecânica tem a ver com definição de esporte? Então, na hora que você começa a falar essas coisas para o especialista russo, ele fala assim, cara, o que você está falando? Não estou entendendo nada do que você está falando. Então, assim, o aparato terminológico da teoria da cultura física e do esporte criado na Rússia, ele é uma coisa muito bem definida, porque é uma coisa que evoluiu ao longo de 50 anos por várias gerações de pesquisadores. Isso também torna muito difícil traduzir um trabalho-livre do russo, né, cara? Essas traduções difícil de traduzir e difícil de entender. Você começa eu praticamente já li quase toda essa literatura traduzida para o português, quase todas elas eu consegui resgatar aí no sebo Brasil afora, e percebe-se que tem muita frase desconexa, alguma coisa assim que o cara não conseguiu realmente conectar o que o autor quis dizer, em alguma forma, assim, porque realmente, de repente, a dificuldade de terminologia, da língua, de não encontrar palavras equivalentes no português, é complexo. É complexo, cara, é complexo. Então, sempre haverão muitos problemas. Só voltando na questão de terminologia, né? Eu tenho uma coisa interessante para dizer sobre a terminologia, que na minha visão é fundamental. O meu professor lá na Rússia, o Volk, ele falava o seguinte, terminologia a gente combina, se a gente estiver falando da mesma coisa. Por exemplo, igual o caso que a gente citou do Antônio, né? Eu falei, a intensidade é isso, o volume é isso. Então, o Antônio ele fala que intensidade é uma coisa um pouquinho distinta, mas na hora que você explica, a gente está falando exatamente a mesma coisa. Entende o que eu estou te falando? Então, assim, terminologia a gente combina nesse caso, porque a gente está falando da mesma coisa, a gente está se entendendo no que a gente está falando. Se a gente estiver descaracterizando a terminologia, por exemplo, se eu falar que, por exemplo, velocidade de reação, coisa que os caras adoram falar, velocidade de reação. Não existe velocidade de reação, porque velocidade é o tempo que você demora para deslocar um corpo entre dois pontos no espaço. Isso é velocidade.
tomar uma decisão, o tempo que você demora para pensar, não tem deslocamento físico de um ponto do seu corpo até outro ponto do espaço. Então a gente chama de rapidez de reação e não de velocidade de reação. Então, por exemplo, se eu chegar e falar velocidade de reação, eu estou descaracterizando o termo velocidade. Aí entra uma coisa que eu sempre falo. Erros terminológicos levam a erros metodológicos. E aí que sai as cagadas que os caras falam, periodização não presta. Claro, não sabe o que é periodização? Como é que vai falar que presta? É exatamente isso que eu penso. O cara que não sabe, é fácil falar que não presta. Exato. Mas é isso, Diego. Não sei se tá legal aí, mas se quiser a gente discute mais coisas aí em breve. Eu vou até falar pra você que já vou querer sair porque eu tô com fome. Tá com fome, deve estar com sede, deve estar cansado, né, cara? Falou direto, se empolgou. É maneiro. Acho que todo mundo que tá aí assistindo a gente aí, assistiu a primeira parte, a segunda parte, deve ter percebido, assim, quando você fala com paixão do tema, é sempre gratificante ouvir alguém que fala com paixão, com propriedade também do que estudou, do que gosta de fazer, né? E isso com certeza impulsiona a galera aí a estudar mais, a querer saber mais, a buscar mais sobre o conhecimento, principalmente da literatura russa. Que você produza conhecimento aí pra gente também, cara. Vamos lá, esse livro Vamos. O livro vai ser show de bola e já tá pronto. Só falta os caras terminar de corrigir uma figurinha ou outra e mandar imprimir. E outra coisa que eu falo, pessoal, não, juro pra você que não é por fins de interesse pessoais, porque eu quero aparecer e tal, mas sigam no YouTube o meu canal lá, que chama Cassidori Teoria do Esporte. Tem bastante coisa legal lá e eu sempre publico alguma coisinha ou outra. Tem uns vídeos em russo lá também, que o pessoal às vezes não vai entender, que eu faço umas lives com os colegas lá. Mas tem bastante coisa em português, então é um canal bilíngue, vamos dizer assim. Então dá uma olhada lá no canal, me segue nesse perfil aqui do Instagram que eu tô falando com você, porque eu sempre posto umas coisinhas legais, às vezes eu posto treino de algumas pessoas, agora mesmo comentou uma moça aí que chama Yara, aí nos comentários aqui da live. Eu treino essa moça. Ela mandou uns coraçõezinhos ali. ela é uma pessoa que treina forte, muito pesado, é atleta de fisiculturismo, e às vezes eu boto ela treinando e eu descrevo os métodos. Esse aqui é o método Isotom, lá, por exemplo, treinamento de fibra lenta. Esse aqui é o trabalho assim, assim, assado. Faço uma reflexão, faço um vídeo explicando. Tá legal, para quem quiser assim, compartilhar de informação, eu compartilho sempre. Todo mundo que me conhece, meus amigos, sabe que se deixar eu falo até amanhã. Falo pelos cotovelos e vou dando informação direto. Com certeza, cara. A gente vai estreitar aí mais os laços aí. Eu tenho, não sei se eu cheguei a conversar com você, eu tenho uma empresa aqui no Rio de Janeiro, junto com o Evaldo Júnior, sobre treinamento de profissionais. A gente pode ensaiar algumas parcerias futuras aí até, para tu vir aqui no Rio aqui falar para uma galera boa aí. Vamos esperar essa quarentena passar aí. Que com certeza a quarentena está colhendo frutos bons, né? A gente está aproximando mais gente, porque a tecnologia aproxima, né, cara? Ela faz com que... Tecnologia aproxima. A sua cidade qual a tua cidade mesmo? Ponta Grossa, no Paraná, 100 quilômetros de Curitiba. Ponta Grossa, no Paraná, eu estou aqui no Rio de Janeiro e a gente está falando para um monte de gente do Brasil afora. Então a tecnologia tem esse poder de trazer informação mais rápida. E aí de fazer parcerias também mais rápido. Então eu queria te agradecer por esse tempo disponível aí para poder falar dessa literatura que a gente adora muito no Brasil. Queria agradecer aí a participação de todas as pessoas que ficaram com a gente aí até no segundo tempo, até o final do segundo tempo da live. E dar suas últimas palavras aí para a gente encerrar isso aí com a galera. Então eu agradeço, né, a oportunidade a você, porque você que fez esse contato inicial comigo, eu fico muito feliz de poder compartilhar. E espero, de fato, que tenhamos oportunidades de falar sobre isso em cursos, congressos, coisas maiores. Quem sabe um dia você não me convida para fazer algo por aí, a gente junta um grupo grande de profissionais, discutir essas coisas. Eu adoro discutir sobre treinamento. E não só, por exemplo, hoje a gente falou de periodização, mas tem tanta coisa que eu gosto de discutir, cara. Métodos de treino, preparação física, de método, capacidades. Praticamente, né? É verdade, a gente, né, o pessoal não sabe os bastidores, né? A gente, no bom sentido, a gente quebra o pau aí na discussão do WhatsApp, né? Sobre métodos de treino e tal. Então, tem muita coisa que dá pra gente discutir, cara, e trabalhar e trazendo o pessoal para perto, o pessoal ali perto do nosso pensamento, da nossa metodologia, todo mundo, e melhorando a qualidade do processo de treinamento com seus atletas. E quem sabe a gente não faz um esporte melhor no Brasil um dia, né? É o sonho, né, cara? Nosso sonho isso. O sonho. Pois é. Valeu, e outra coisa que eu queria pedir para você, compartilha no Instagram para eu baixar a live, tá? Que daí eu vou editar ela e botar no canal no YouTube.
Vou compartilhar e se ela você disponível. permitir, eu também vou postar lá no canal da Lima Instrumentos, tá bom? Claro, claro, pode postar. E se alguém ir lá e chegar e falar assim, esse cara tá falando tudo errado, pode botar o meu link do Instagram e do WhatsApp lá e fala, conversa com ele. Assim é bom, né? Não, vai lá perturbar ele, então. Sim, com certeza, com certeza. É por aí mesmo. Mas beleza, então, Diego, eu vou jantar, que amanhã eu levanto 6 horas para trabalhar. Valeu, meu querido. Bom descanso pra você. Faz parte, eu também estou no mesmo processo. Faz parte, faz parte. Bom descanso. Beleza, um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Até tchau, mais. Tchau. E vamos conversando mais aí. Falou. Pausa pro print aí, pausa pro print. Pro print? Pro print, né? Oi, show de bola. Aê, show de bola. Então, até mais, até a próxima. Falou. Um abraço.